Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre as normas constitucionais de eficácia contida. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais e eficácia das normas constitucionais, nós temos as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Nossa aula de hoje é sobre as normas de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia contida são muito parecidas com as normas constitucionais de eficácia plena. A diferença é que nas normas de eficácia contida, uma lei infraconstitucional poderá reduzir a sua abrangência e na norma de eficácia plena não, a norma infraconstitucional não pode reduzir a sua abrangência. Então, as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que podem produzir todos os efeitos no momento da sua entrada em vigor. No entanto, uma lei infraconstitucional poderá reduzir a sua abrangência. Então, as normas constitucionais de eficácia contida poderão ter sua eficácia e aplicabilidade reduzidas, limitadas por uma norma infraconstitucional. Por exemplo, por uma lei ordinária, por uma lei complementar ou mesmo até pela própria Constituição. E como é que nós vamos saber isso? Porque a própria Constituição vai informar. Ela vai dizer, olha, na forma da lei, definida por lei, expressa em lei, e aí, por meio dessa expressão, que nós vamos saber que é uma norma de eficácia contida. Então vamos ver alguns exemplos de normas constitucionais de eficácia contida. O artigo 5º, inciso 27 da Constituição é um exemplo que diz: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Até aí é uma norma de eficácia plena. Agora vem então a norma de eficácia contida. Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, a lei infraconstitucional poderá limitar o tempo em que os herdeiros exercerão esse direito exclusivo sobre a obra do autor. O artigo 9º, inciso 1 da Constituição também é um exemplo de norma de eficácia contida e diz: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Até aí é uma norma de eficácia plena. Agora vamos ver onde vem a norma de eficácia contida. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então veja bem, por que é uma norma de eficácia contida? Porque a lei infraconstitucional definirá quais são os serviços essenciais e assim limitará o direito de greve para esses serviços essenciais. Mais um exemplo, artigo 37, inciso 1 da Constituição, que diz: os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, veja bem, esses requisitos estabelecidos em lei será por lei infraconstitucional que poderá limitar o acesso dos brasileiros aos concursos públicos, como pela idade, pela formação, pela instrução. Como podemos verificar, as normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, aplicabilidade imediata, mas a aplicabilidade pode não ser integral. Tem aplicabilidade direta, pois são auto-aplicáveis, elas não precisam de uma outra norma para que produzam seus efeitos. E tem aplicabilidade imediata, pois, como o próprio diz o nome, imediata, produzem efeitos imediatamente após a sua entrada em vigor. E tem aplicabilidade não integral, pois esta norma constitucional pode sofrer redução, limitação no seu conteúdo por uma norma infraconstitucional. Então vamos rever os nossos exemplos. Artigo 5º, inciso 27 da Constituição. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Essa é uma norma de eficácia plena. Agora a segunda parte. Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então essa é uma norma de aplicabilidade direta, pois não precisa de uma norma infraconstitucional para surtir efeitos. Ela é uma norma de aplicabilidade imediata, após a sua entrada em vigor ela já produz efeitos, mas ela tem uma aplicabilidade não integral, porque uma norma infraconstitucional poderá reduzir, limitar os direitos dos herdeiros. Vamos rever então o artigo 9º, inciso 1, que assegura o direito de greve. Esta é uma norma constitucional de eficácia plena. Agora o parágrafo 1º já é uma norma constitucional de eficácia contida, porque diz que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais. Então esta é uma norma de aplicabilidade direta, pois ela é auto-aplicável.
é de aplicabilidade imediata, a partir da sua entrada em vigor ela já produz efeitos, mas a aplicabilidade é não integral. Por quê? Porque é uma norma, uma lei infraconstitucional poderá reduzir ou limitar o seu conteúdo. Como? Limitando o direito de greve para os serviços essenciais. E o artigo 37, inciso 1, diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, esta norma de eficácia contida, ela tem aplicabilidade direta, porque ela é auto-aplicável. Ela tem aplicabilidade imediata, pois após a sua entrada em vigor, ela já produziu efeitos. E ela tem aplicabilidade não integral, porque uma norma infraconstitucional pode limitar o acesso dos brasileiros aos cargos, empregos e funções públicas. Como, por exemplo, exigindo uma idade mínima, 18 ou 21 anos, exigindo uma instrução, por exemplo, segundo grau ou curso superior, ou então um tempo de experiência, como, por exemplo, prática jurídica, no caso dos magistrados. Então, são exemplos de que a lei infraconstitucional pode reduzir o acesso aos cargos públicos. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas constitucionais que podem produzir todos os efeitos a partir da sua entrada em vigor. No entanto, pode ocorrer que uma norma infraconstitucional venha a reduzir ou a limitar a sua abrangência. Por isso que nós dizemos que a norma constitucional de eficácia contida, ela tem aplicabilidade direta, ela tem aplicabilidade imediata, mas a sua aplicabilidade pode não ser integral. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário e inscreva-se já em nosso canal.